entregamos, Pai, esse culto dessa noite em suas mãos, Deus. Fala conosco, Pai, através dos louvores. Você é bem-vindo aqui, Deus. Tu és bem-vindo entre nós, Pai. Nós queremos te entregar, Pai, esse período de louvor em suas mãos, em nome de Jesus. Amém. Quantos estão apaixonados por Deus aqui? Diga amém.
Sua sorte vai mudar.
Deus, Deus de promessas, olhou pra mim e se revelou, sendo Deus do impossível. Minha vitória veio pela fé. Se levante, irmão, fique de pé. Acredite, sua sorte vai mudar. Profetize isso. Minha vitória veio pela fé. Se levante, irmão, fique de pé. Acredite, sua sorte vai mudar. Mudou! Mudou, mudou. Passou, passou o tempo de angústia, o tempo de vergonha. Mudou, mudou. Passou, passou o tempo de humilhação. Quero ouvir só a igreja, hein? Mudou, mudou. Tempo de humilhação. Chegou o tempo, mais uma vez, mudou. Mudou, mudou. Passou, passou. Tempo de angústia, tempo de vergonha. Mudou, mudou. Passou, passou. Tempo de humilhação. Chegou o tempo da restauração. Oh, 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 oh. O tempo da restauração chegou em sua vida, só você crer. Aleluia, amém? Feche os teus olhos nessa noite, querido. Comece a conversar com Deus nesse momento. Glória a teu nome. Coloque a mão no seu coração e comece a agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito. Esse louvor, ele diz que todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de um Deus que salva. Nessa noite, vamos invocar esse amor de Deus, amém? Aleluia. Glória a teu nome, Senhor. Tu és adorado, tu és bem-vindo, tu és amado aqui, Deus. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança. Diga, de um Deus que salva. Levanta suas mãos e diga: move as montanhas e tem poder para salvar. Tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu.
tem poder. E tem poder pra salvar. Pra sempre. Creia, Jesus. Diga isso mais uma vez. Cristo, Cristo. Move as montanhas e tem poder pra salvar. Tem poder pra salvar. Pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu. Sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar. Tem poder pra salvar. Pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu. Sobre a morte venceu. Ele venceu a morte. Ele vence todas as lutas, todas as guerras. Amém? Aleluia. Glória ao teu nome. Exalte o nome dele. Adore o nome do Senhor. Te exaltamos, Deus, te adoramos, Pai. Porque teu amor, Deus, é como chama violenta. Te exaltamos, Deus. Declare o teu amor. O teu amor é como chama violenta. O seu amor é como chama violenta. Quero queimar. Quero queimar. Declare mais uma vez: o teu amor é como chama violenta. O seu amor é como chama violenta. O seu amor é como chama violenta. Quero queimar. Quero queimar. Quero voltar. Peça isso. Me toca de novo. Declare mais uma vez: quero voltar. Ao primeiro amor. Peça isso, peça isso. Acende o fogo em mim. Me toca de novo. Declaro: teu amor é como chama violenta. Teu amor é como chama violenta. Teu amor é como chama violenta. Quero queimar. Quero queimar. Declaro: teu amor é como chama violenta. Teu amor é como chama violenta.
seu amor é como chama violenta. Queremos queimar, Senhor. Quero queimar. Existe um trono. Existe um trono no meu coração. Existe um trono no meu coração. Toma o teu lugar. Toma o teu lugar. Mais uma vez, existe um trono. Existe um trono no meu coração. Existe um trono no meu coração. Toma o teu lugar. Toma o teu lugar. Tu és o Rei. Tu és o Rei. Declara, igreja. Tu és o Rei. Tu és o Rei da glória. Tu és o Rei. Tu és o Rei. Tu és o Rei. Tu és o Rei da glória. Agora erga suas mãos aos céus e adore o nome dele. Exalte o nome dele. Diga palavras lindas para Deus esta noite. Declare: o teu amor é como chama violenta. O seu amor é como chama violenta. O seu amor é como chama violenta. Quero queimar. Quero queimar. Mais uma vez o teu amor. Teu amor é como chama violenta. O seu amor é como
Te exaltamos, Senhor, te adoramos, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós, Pai. Obrigado por cada bênção, Pai, cada livramento, Pai. Tu és o Rei da Glória, Deus. Porque nós éramos órfãos, o Senhor nos adotou, Deus. Aleluia, te exaltamos, Senhor. Te adoramos, Pai. O Pai me adotou, teu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Declare mais uma vez: o Pai me adotou. O Pai me adotou, teu amor me encontrou. Eu era órfão, essa parte. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito. Somos o quê? Que somos os seus filhos. Aleluia. Oh, que somos os seus filhos. Obrigado, Senhor. Somos os seus filhos, yeah. Que somos os seus filhos. O Pai me adotou. O Pai me adotou. Nós éramos o quê? Eu era órfão, hoje sou filho. Oh, o Pai me adotou, teu amor me encontrou. Eu era órfão, eu era sou filho. Porque não somos mais órfãos, agora filhos somos. Declare: não sou mais órfão, agora filho sou. Não sou mais órfão, o Pai me adotou. Não sou mais órfão, agora filho sou. Não sou mais órfão, o Pai me adotou. Ele nos adotou, temos direito à tua herança. Porque filhos somos herdeiros de tudo que Deus tem pra nós. Declara, igreja, eu não sou mais órfão. Não sou. Mais uma vez. Agora filho sou. Não sou mais órfão.
nós iremos nos alegrar. Porque não somos órfãos, somos filhos de Deus. E ainda que a figueira não floresça e que não haja fruto na vide, todavia, nós vamos nos alegrar. Porque nós temos um Deus que nunca vai deixar nada nos faltar. Somos filhos amados, queridos por Ele. Porque tudo vem dEle, tudo volta para Ele. Ah
todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, em meio às lutas, em meio às dificuldades, todavia me alegrarei, em meio aos problemas eu me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, oh, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Com as palmas, louva o Senhor. Obrigado. Boa noite, queridos. Deus abençoe sua vida ricamente. Dá um abraço, um beijo nessa pessoa. Diga para essa pessoa que Deus te abençoe rica e abundantemente. Graças a Deus por você estar aqui. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos? Seja bem-vindo neste lugar. Gostei muito da sua camisa, Wellington. Amarrei. Gosto de camisa assim, né? É, rapaz. Gosto muito dessas camisas, você não tem nem ideia, né? É, mas não vou me dar umas 10 aí no meu aniversário, que essa semana não. Senão eu só vou ficar com camisa de pagodeira, aquelas camisas que eu me amarro, né? Amém. Queridos, terça-feira estamos juntos aqui. Vamos falar do amor de Deus, culto da família. Começamos a orar por você às 19 horas. Olhe para mim, queridos. Olhe para mim. Começamos a orar por vocês às 19 horas. Você tem de estar aqui conosco, tá? A gente falar do amor de Deus. Então você tem essa oportunidade de ser alcançado pelo Senhor e toda a sua família. Posso ouvir um amém? Quarta-feira estamos juntos. Bom dia, Espírito Santo, às 8 da manhã. Você não pode perder. Quinta-feira, né? Quinta-feira disseram que vão fazer um bolo para mim aqui, né? Então vai ter um comes e bebes aí, um bolinho. Eles disseram que eu tenho de anunciar. Não, a minha diaconisa disse que eu preciso anunciar. Que agora eu estou sendo mandado aqui, né, gente? Você tem que falar isso aí. Então, eu estou falando, né? Então, nós estamos juntos e na quinta-feira vai ter um bolo aí, meu aniversário. Eu faço aniversário na quarta-feira, né? Eu faço 51 anos de idade, bem vividos, graças a Deus. Trago algumas marcas nas minhas costas, mas maiores são as marcas da alegria do que da tristeza. Amém, amados? Só estar aqui hoje é algo muito especial, né? Só estar aqui hoje, louvando a Deus. Muitos estão em casa, né? Por causa de uma pandemia, por causa de uma variante. Estão em casa, parados, sofrendo, olhando para uma rede social porca, me perdoe aqui usar essa expressão, uma rede social ruim, né? Outros tomando conta da vida dos outros, e daí para frente, né? E nós, graças a Deus, estamos aqui. Ninguém disse amém, não? Nós, graças a Deus, estamos aqui, louvando, adorando o nome do Senhor. Nós não saímos da linha de frente, nós estamos nessa linha desde o ano passado, louvando e bendizendo o nome do Senhor Jesus. Diga amém, por gentileza. Então, tu és o nosso convidado, esteja aqui na quinta-feira para comer um pedaço de bolo. Você que gosta de mim, você também que não gosta, pode vir. Tá? Não tem importância não, você pode vir. Eu queria chamar o diácono Rogério aqui à frente. Cadê o Rogério? Está aqui, eu busco lá, tá vendo? Eu busco lá. Rogério vai falar sobre sábado agora, primeiro sábado, culto da juventude. Boa noite, igreja, tudo bem com vocês?
Então, o pastor antecipou aqui, nesse sábado nós temos o culto da juventude às 18 horas. E também queria lembrar você, a gente vai ter um convidado, um pregador, e a gente tem outras atividades também que a gente faz aqui. Vai ter o acampamento de toda a minha vida, que vai ter uma pessoa que vai trazer um depoimento sobre o acampamento que marcou ela, e tem também cartas para Deus. Eu queria só lembrar para os pais aqui, os jovens que estão aqui presentes, visitantes, que a partir de outubro a gente vai ter uma programação nova para a juventude que se chama Esquenta, tá? Mas não é aquele esquenta que bota, né, que você vê na televisão, não é esse. É o esquenta que esquenta corações frios. Amém? Então esse esquenta ele tem um outro objetivo, que é um pré-acampamento. Então a gente já vai começar ali a fazer atividades com os jovens, comunhão entre eles, e vai ser ali no salão da Vivi, a gente vai ficar mais à vontade, vai ter brincadeira, obviamente, vai ter um comes e bebes lá, mas vai ter Bíblia, vai ter louvor, vai ter adoração também. Então, às sextas-feiras de outubro, a gente vai estar fazendo esquenta. Você, jovem, está sendo convidado para estar conosco, amém? E quem quiser o acampamento, quiser ir no acampamento, me procure, eu e minha esposa, no final do culto, para a gente dar as informações para vocês. Obrigado. Amém, graças a Deus. Seja conosco, eu sempre estou aqui, incentivo minha filha, trago. Você que é pai, faça isso. Eu sempre incentivei meus filhos e eu sempre estive com os meus filhos nos cultos teen, nos cultos de mocidade, sempre trazendo os meus filhos, né? Eu louvo a Deus por isso. Eu estou aqui, né? Trago minha filha, deixo aqui, muitas vezes ajudo lá embaixo na portaria, fico lá ajudando os irmãos. Amém? Queria chamar, cadê o Bruno? Bruno está aí? Vem cá, Bruno. Vem cá também, Alexandre, rapidinho, você. São líderes de departamento, que têm dirigido alguns departamentos aqui na igreja, né? E eles falam culto dos homens, o acontecimento, acho que eles já têm tudo direitinho, é só passar para vocês. Amém. Boa noite, igreja. Amém. A pergunta que eu faço, tem homem aqui? Amém. Isso, então conto com todos vocês no dia 18 de setembro, a partir das 18 horas, para o culto de homens. Não, mas é dia 18. O tema é aproveitando a oportunidade. Não percam, tragam um convidado. Vocês vão estar se maravilhando com o tema e com quem vai pregar, ok? Conto com vocês, hein? Boa noite, igreja, paz do Senhor. Eu louvo a Deus por essa igreja, porque ela tem programação para todas as idades. E todo segundo sábado do mês tem bate-papo com a melhor idade. Quem tiver aí de 50 a 100, pode vir com a gente. É de 13, né, filha? Não, 15. De 15 às 17 horas, amém? Jesus abençoe a vida de vocês. Não percam, em dia 11 agora. Amém. Minha esposa não está aqui para falar do culto de mulheres. Vem cá, Ana, você vai falar do culto de mulheres? Oi? Você quer tarde? Não, eu também quero tarde. Ah, então venha. Aproveita e fala de tudo, pô. Você sabe o tema, deve saber, com certeza. Oi? Sabe o tema? Conversou contigo, não? Boa noite, igreja. Queria convidar as mulheres da Igreja Nova Vida para estar conosco no culto de mulheres que será realizado dia 17 de setembro, às 19 horas, com o tema Florescendo onde Deus te plantar. Tá? Não perca, venha participar conosco, que vai ser uma noite abençoada e maravilhosa. Amém? E também a tarde de comunhão. Nós temos um grupo de mulheres que, se vocês quiserem, vocês falam conosco, comigo, com a diaconisa Márcia, que nós marcamos e vamos até a sua casa. Levamos uma palavra, louvor, dinâmica, uma reflexão e oração. Tá? Quem tiver interessado, procurar a mim ou a diaconisa Márcia. Tá bom? Obrigada. Graças a Deus. Amém? Eu esqueci de algum departamento? Me diz aí, gente. Sou meio estranho para isso aí. Amigos, o Tim? Não, né? Vai ter esse mês não, Tim? Mês que vem? Depois vê isso? Depois vê isso, né? Amém. Eu quero orar pelo aniversário do Miguel Dias. Miguel Dias está? Miguel ali. Miguel, esse é o Miguel. Filho do Lucas, maravilha de Deus, né? Tudo bem, Miguel?
Gostei da sua camisa. Eu gosto de camisa assim. Vou comprar uma para mim do Mickey. Tá? Eu me amarro nessas coisas, Miguel. Me amarro nessas coisas. Sabia? Esses dias eu estava com a camisa... O gato fez o quê? Tocou bateria, o gato. Cadê o gato? Aí, Paulinho, chamou de gato, tá bem. O outro gato? O gato da guitarra tá aí? Só tem gato tocando guitarra. Miguel, tu arrebentou a boca do balão, Miguel. Estenda as mãos aqui para frente. Tem alguém que faz aniversário, deseja uma oração? Hein? Tem alguém aqui na plateia? Venha cá para a gente orar. Tem mais alguém, gente? Gente, muitas vezes alguém bota aqui e a gente esquece de chamar. A gente não está tendo mais aquele programa, né? Então a gente chama logo direto. Vamos lá, vai vir? Vamos orar. Fez aniversário, vamos orar. Vamos agradecer a Deus. Isso aí. Pessoal aí do mês de agosto, né? Finalzinho de agosto. Vamos orar. Estenda as mãos agora para frente, amigos. Pai, em nome de Jesus, eu oro pelos meus irmãos que estão completando mais um ano de vida. Senhor, abençoa a vida de cada um, que nesse momento, Senhor, a Tua graça esteja sobre eles, que eles possam, ó Pai, olhar sempre para frente, saber que esta nova estrada, esta caminhada, é uma caminhada promissora, Pai. Abençoa a vida de cada colega aqui e que o Teu nome seja glorificado. Abençoa, Pai, a vida do Miguel, a vida desta criança que aqui se encontra também no nosso meio, que Tu possa dar entendimento aos pais, para que os pais ensinem cada dia mais o caminho que se deve andar. Eu abençoo todos em nome de Jesus, todos digam amém. Aplaudir Jesus, né? É bom? Deus abençoe. Obrigado, tá? Deus abençoe. Deus abençoe, tá? Aê, Miguel, arrebentou a boca do balão. Bom demais. Queridos, temos visitantes hoje na nossa igreja. Antes de falar dos visitantes, essa igreja é a Igreja de Nova Vida em Vila Rosalia. Essa igreja é ligada ao Conselho de Bispo das Igrejas de Nova Vida do Brasil. Eu sou o pastor Ney, pastorei essa igreja há 20 anos, desde o seu início, tá bom? É nesse lugar que você está. Então, eu queria pedir que se levante o Vitor. Cadê o Vitor? Quem é Vitor? Aonde está? Vitor. Fala aí, Vitor. Deus abençoe. Tem a Jane. Quem é a Jane? Jane, oi. Deus abençoe a Jane. Tem mais uma pessoa, Renato. Quem é o Renato? Está tudo ali próximo de mim, né? Isso, o Renato. Tem o Gabriele. Gabi? Oi? Está na escolinha, sim. Josiane. Jô. Jô. Deus abençoe sua vida. Jô. E tem o Wellington. Cadê o Wellington? Está tudo próximo de mim aí, né? Amém. Deus abençoe a vida de vocês e que abundantemente. A igreja quer dar um aplauso a Jesus em favor da vida dos irmãos. Amém. Você que está próximo, dê um abraço, um aperto de mão. Amém. Se vocês têm um pastor, manda um abraço para o pastor de vocês. Se vocês precisam de um lar espiritual, acabou de encontrar um. Espero que você goste desse lugar. Não é isso? Nós somos os hospedeiros, não é isso? E vocês são os hóspedes. Que a gente, essa equipe toda aí, venha mostrar a vocês quem somos, as hospedagens, os lugares, né? Os departamentos já foram vistos aqui por vocês. Então, nesse lugar que vocês estão, Deus abençoe ricamente a vida de vocês. Diga amém, queridos. Graças a Deus. Nós vamos falar agora sobre o ofertório, né? Eu tenho uma mensagem que fala sobre Araúna e Davi. Davi chega próximo a Araúna, em 1 Samuel, 2 Samuel, não me recordo agora se é primeiro ou se é segundo. E Davi chega a Araúna e pergunta a Araúna se Araúna queria vender um espaço, e esse espaço seria para algo especial para Deus. E Araúna, quando vê Davi, diz assim, não, eu vou te dar esse espaço. Para o que é, então, não vou te dar. Davi chega para ele e falou, não quero esse espaço, eu quero comprar esse espaço. Araúna resistiu, conversou com Davi, falou com Davi sobre a história. Davi disse, não, eu continuo dizendo que eu vou comprar o espaço. Aí tem um pedaço dessa história que me chama a atenção.
quando Davi diz para Araúna assim: eu não vou entregar a Deus nada que não me custe, sabe? Davi comprou aquilo e entregou a Deus, sabe? Então é bom a gente pensar assim, né? Não vamos entregar nada a Deus que não nos custe, que possa custar para cada um de nós, para que as coisas comecem a acontecer em nossas vidas. Diga um amém gostoso. Amém. Graças a Deus pelo seu amém, né? Então é importante. Essa igreja tem 20 anos, queridos, e nesses 20 anos nós conquistamos muitas coisas aqui, né? Não foi por causa de mim. Eu sou um pedaço muito pequeno nessa embarcação aqui, muito pequeno mesmo, né? Junto com vocês, nós construímos tudo isso. Fizemos tudo isso que você está vendo aí. Graças a Deus por ter colocado vocês aqui e vocês terem essa confiança no ministério e no trabalho que está sendo realizado aqui na Vila Rosalie. Essa igreja não só está aberta, como agora em São Mateus está acontecendo a mesma coisa, os anúncios estão acontecendo. Pastor Romildo, você sabe que não está aqui, está em São Mateus, fazendo um bom trabalho. E fora São Mateus, nós abrimos uma igreja em São João del Rei, e essa igreja de São João del Rei, ela tem algumas vertentes, e são mais 5, né? Então, com o plano piloto, que é São João del Rei, temos mais 5 vertentes ali, né? Nas vertentes, os bairros que estão ao lado de São João del Rei, não é isso? Que de uma igreja para outra é coisa de 35, 40, 50, 70, tem uma que é 90 quilômetros, que é Madre de Deus. São Miguel do Cajuru. Se você for na igreja de Nova Vida de São Miguel de Cajuru, né, tem na portão da cidade, bem-vindo a São Miguel de Cajuru, logo na entrada. E do outro lado está escrito, bem-vindo à igreja de Nova Vida em São Miguel do Cajuru, né? Você vai conhecer um povo lindo, sabe? São Miguel do Cajuru é um povoado que está no meio de fazendas. São Miguel do Cajuru é um povoado que está no meio de fazendas. Lá tem pessoas negras e os fazendeiros são holandeses, né? Então, tu imagina um holandês desse, de olhos claro, branco, tendo cria, procriando, né? Com uma pessoa negra. Você vai ver pessoas escuras, de cabelo liso e de olhos azuis. Coisa mais linda que você vai ver em São Miguel de Cajuru. São pessoas desse nível, né? Essa mistura é muito gostosa de ver, não é isso? Aí você entra lá, que povo lindo, que povo amado, que povo gostoso de servir a Deus. São caipiras, né? Falam assim, um mineiro bem atraente, que você não entende quase que nada, né, só eles mesmos, mas uma coisa linda. Então, essa é a igreja de Nova Vida de Vila Rosalie, o que tem construído nesses 20 anos de sua caminhada. Dou graças a Deus pelo que Deus está fazendo dentro desses 20 anos. Eu louvo a Deus por ser um dos instrumentos junto de vocês, porque essas igrejas só nasceram por causa de vocês. Quem fez o investimento foi vocês. Foi aqui que foi ordenado esses homens para dar continuidade a essa obra maravilhosa que é a obra de Deus. Então, quando eu falo de ofertório, eu falo de investimento, sabe? Então, não dê a Deus aquilo que não te custe. Uma boa notícia aos irmãos, né? Aqui na igreja, semana passada, faltava R$6.000 para a gente dar entrada no nosso terreno. Você sabe que nós temos uma campanha aqui, e nós precisávamos de R$200.000 para dar entrada nesse terreno, né? E, de repente, faltou 6.000, né? Que já era pouco dentro disso tudo. Então, nesse meio tempo, uma pessoa depositou, fez um pix de R$500, a outra botou um de 200 e tal. E tinha um casal aqui da igreja que recebeu algo de Deus, não sei se foi uma indenização ou se foi uma rescisão, não me recordo agora na minha cabeça. E falou, pastor, tal dia vai entrar, e na sexta-feira, quando eu fui ver, ele mandou para mim e tal, e faltava assim, 5.000 e poucos reais. Né? Aí estava lá o Pix do irmão, né? 5.200 e poucos reais, com 800 e poucos reais, deu quanto? Né? Aí o que aconteceu?
Já temos a entrada. Você pode aplaudir Jesus. Fechado, né? Acho que tem que ser mais forte, né? Tem que ser mais forte. É isso? Então eu louvo a Deus que daqui a um tempo aí para frente a gente vai ter mais uma propriedade para a Igreja de Nova Vida de Vila Rosalie, né? Para o Conselho de Ministros das Igrejas de Nova Vida do Brasil, tá? Não só para a gente, mas para uma instituição que, quando eu for, outro pastor vai estar falando para os irmãos aqui, administrando tudo isso. Não é isso? Então, a importância é essa. Eu não quero nada para mim, mas sempre faço tudo para o meu Deus que está nos céus. Então, é a hora de você ofertar, é a hora de você dizimar, é a hora de você abençoar a casa do Senhor, tá? Não vamos parar com a campanha. No meu celular está lá em cima, acho que eu não trouxe, mas está lá, está descarregando, mas tem uma voz do proprietário do terreno, já falamos, já conversamos, só que ele precisa, tem uma senhora, que é irmã dele, de 94 anos, e precisa de uma interdição, né? Ela está variando um pouco, e nós estamos esperando isso para começar. A negociação já foi feita, estamos esperando isso acontecer, para a gente legalizar essa negociação, não é isso? Nesse ínterim, tem algumas outras pessoas que querem vender algumas outras coisas para a gente aqui na Vila Rosalie, como o próprio estacionamento que tem ao lado desse terreno. Se você passar aqui, tem um estacionamento da autoescola, só que a pessoa que está vendendo, ela quer um valor assim que eu acho que não merece o espaço, eu acho, né? Ela está pedindo 400 mil reais, já disse para a gente que nesse lugar nós temos uma estrutura já pronta, nós temos mais ou menos ali uns 80, 70 mil de obras já, como fundação. Você sabe que fundação custa, sim ou não? Muito, custa muito. Cimento, ferro, acho que só de ferro ali deve ter quase 30 mil reais, porque ele usou ali o ferro 3/8 e as colunas são largas, né? E por eu ver embaixo que está se quebrando, eu vi que ele usou bem largo, praticamente de 30 ou 40 as colunas, então acho que gastou muito dinheiro ali. Eu estou botando de sair, né? Então, pela obra que tem ali, parece que vale, pela obra que tem, mas eu acho que não, porque a gente tem que desmanchar algumas coisas, né? Se acaso for assim. Ele quer 400 mil reais, eu ofereci ele um valor, eu te dou 350 mil reais. Ele disse, opa, fechamos agora, só depositar o dinheiro. Eu falei, não, a gente vai te dar 200 mil e vamos pagar as outras parcelas tudo em 5 mil. Ele disse, não, aí tem que ter juros. Aí eu falei, não, aí não dá, né? Bota cada parcela para 7, né? Bota 15 parcelas de 7 mil, aí depois ele, não, vamos botar de 8.500, né? O cara é danado da vida, né? Eu falei, não, então deixa quieto, vamos continuar orando, e nós vamos trabalhando dentro disso, né? Nós não paramos de arrecadar para o terreno, agora vai ser um pouco mais devagar. Já para o mês que vem vou passar a segunda visão, a segunda etapa de terreno para os irmãos, porque temos um valor que dá para impressionar alguém, sim ou não? Dá ou não dá, né? Você já chegar com dinheiro desse, você já balança o cara, né? O cara já fica meio balançado da situação, né? Então, nós já estamos bem, graças a Deus, por isso. Então, vamos continuar orando, vamos continuar buscando, vamos continuar investindo nesse terreno nosso, que vai servir para um estacionamento. Hoje, seu carro está lá fora, não é isso? Mas amanhã, ou depois de amanhã, o seu carro vai estar guardado no estacionamento, marcado, iluminado direitinho, ninguém vai arranhar seu carro, furar o pneu do seu carro, não. Choveu, a rua encheu, você pode até molhar o seu pé, mas o seu carro não vai entrar água. Quantos carros aqui dos irmãos no meio da chuva, que essa rua enche muito, né? Os temporais da vida, entrou água dentro, né? Mas, comprando esse terreno, fazendo estacionamento, queridos, legal, né? Ainda vou colocar no estacionamento assim, estacionamento, água gelada e cafezinho. Maravilha, né? Fazer um balcão lá atrás, você já toma um café, uma água gelada e vem embora para a igreja. Vai ser muito bom, então vamos orar, vamos conquistar. Você que já pegou o seu envelope, enquanto eu estou falando, você escreveu aí os números, né? Direitinho. Eu queria que você que vai entregar dízimo viesse aqui à frente. Você que vai entregar.
Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Todos fiquem aqui, ó, enfileirados. Por favor, venham. Venham. Fiquem aqui. Vocês estão com vergonha, não, né? Isso, todos que batizaram. Eu só vou pedir, fiquem enfileirados assim, né? Se vocês puderem depois só retirar as máscaras só para a foto, tá? Da gente aí, oficial. Ontem nós batizamos 14 vidas aqui na nossa igreja, sabe? 14 pessoas. Foi um batismo assim muito espiritual, muito bom, sabe? Foi algo assim muito especial ontem de se ver, né? O grupo que foi batizado. Olha que grupo grande, bonito, né? Que legal demais, né? Esse é o grupo que foi batizado. Ontem foi um dia muito especial. Ontem, pode vir mais um pouquinho para cá, Manu? Isso. Foi um dia muito especial. Foi um dia de batismo. Ontem também tivemos a formatura da aliança. Se formaram, são 4 turmas. Todas as 4 tinham 6? Hein? Não? 22 casais se formaram no curso Aliança, né? Aliança, amor incondicional. É isso? Você tem de fazer esse curso, é uma bênção para a sua vida. Cadê os diplomas? Venham, por gentileza. Queria passar na mão, para a mão dos irmãos. Deve estar fora aí de... Samuel. Sara Vitória. Isso. Para frente, avante, sempre mostrando aí, ó. Tarsus Fernandes. Vem aqui, Tarso. Isso. Vamos nós. Fábio. Vem cá, o Tarso, rapidinho. Vem cá, Fábio. Vem cá, Fábio. Isso, vira para lá, Fábio. Tem foto? Isso. Vem, Tarso. Isso vai.
Assim. Pô, eu pensei que era Lima. Foi? Qual foi? Você. Olhe lá. Vem, Sara. Isso aí. Felipe Gomes. Seu Felipe! Meu Deus do céu! Jesus! Isso aqui é uma bênção. Que dia está aí trabalhando com a gente no ministério lá embaixo. Uma bênção de Deus. Próximo. Evelyn Camila. Você é minha bambina, né? Priscila. Olha a Priscila aí. Meu Deus, que vitória, hein, Pris? Olhe para lá. Isso. Manu. Isso é Manuzona, né? Próximo. Ana Beatriz, é a Beatriz. Isso aí, muitas fotos, né? Stephanie. Stefinha. É. Vamos nós. Oi? Sirlene, olha aí. Vai, Vascaíno. Amém. Vamos nós. Esther. Como crescem essas meninas, meu Deus. Amém. Qual o próximo? Enzo. Tem que dar um beijo nele, ó. O Léo disse que para... Só você autoriza, né? Só você autoriza. Kevin, mas está trocado. Depois vai pegar o dela em cima. Sim, está trocado? Ah, Kevin, vem cá, Kevin. Tá, só para tirar foto. Deixaram o seu lá em cima. Tira foto, vai. Amém. Graças a Deus. Pois tu me entrega, tá, Kevin? Entregar o seu direito lá, só para foto só. Amém. Esse pessoal, vira aí, gente, direitinho, bonitinho, né? Didi vai fazer um programa bonito, né? Isso aí. Coisa linda, né, gente? Só botar na estante, né? Oi. Tentar o quê? Tenta arrumar lá. Eu não sei como é que você vai. São 15. Não, hoje tem 14. Vê se vocês conseguem aí, gente. Vê aí. Vocês são bons para isso. Vocês são bons, né? Isso aí. Vocês são bons. Vira bonitinho aí, tá? Os diplomas, vai ficar tudo bonitinho.
Amém. Vamos aplaudir Jesus, gente? Amém. Foi trocado. Da Caio foi para São Mateus e ficou da outra tem aqui, né? Coisa doida isso, né? Mas amém. Daqui a pouco a gente já resolve isso já. Gente, os padrinhos que estão aqui, lá embaixo, depois de terminar o culto, eu gostaria que você, com a plaquinha, tirasse, ou aqui em cima, né? O que você acha melhor? Lá embaixo ou aqui em cima? No final? Tá, no final vocês fiquem, tá? E os padrinhos para tirar as fotos aqui em cima. Amém, amados? Amém. Vamos receber o diácono Leomil, vai pregar hoje à noite. Você pode aplaudir Jesus pela vida do Leomil? Pai do Senhor a todos, amém? Quando ele falava só assim, vamos receber o Léo, era mais tranquilo, né? Agora jogou um peso violento. Bota aí, filho, para mim. Isso, deixa por aí, por enquanto. Eu primeiro queria dizer aqui da felicidade, da alegria que eu tive de ontem, poder estar lá no passeio, no sítio, né? Junto com a nossa igreja, no batismo. E ter o privilégio, a felicidade de ver os meus 2 filhos descer nas águas. No mundo que a gente vive hoje, eu estava vendo isso não é pregação não, tá bom, gente? Eu estava vendo um estudo que numa cidade em São Paulo, 10 jovens se reuniram para se suicidar juntos. E o intuito deles era pular de 10 shoppings diferentes para poder causar um impacto gigante nessa cidade de São Paulo. Só que o pai de 8 desses jovens conseguiu descobrir e impediu que isso acontecesse, mas o pai de 2 não conseguiram, e esses jovens acabaram se suicidando, se jogando do alto de um shopping. E ontem, quando eu vi os meus filhos, carinhosamente, eu falo da... Eu não sei botar isso aqui, não. Peraí, gente, aqui nossa igreja é tão chique que tem que até que botar essas coisas. Eu não sei nem botar, estou tão nervoso para falar, ó. E aí, eu estava lá no sítio ontem, eu fiquei tão emocionado quando eu vi os meus filhos descendo as águas, junto com os jovens que eu vi nascer e crescer aqui na igreja, que o meu coração se encheu de alegria, porque o meu filho e o seu filho não vai fazer parte de uma estatística como essa. Uma estatística onde hoje 2 famílias vão ser lembradas para o resto da vida que os seus filhos subiram no alto de um shopping e se suicidaram. Eu quero aqui, diante da minha igreja, agradecer a Deus pela vida do meu pastor, um homem incansável, um homem que em todas as atividades que essa igreja tem, nesses 20 anos, eu acho que ele não faltou nenhuma. Em 20 anos que nós estamos aqui nessa igreja, não teve só um culto ou uma só atividade que o nosso pastor não estava presente. Então eu quero aqui, diante da igreja, diante de Deus e diante do meu pastor, agradecer a Deus pela vida dele. Ele me casou, ele apresentou os meus filhos, e ontem eu tive o privilégio de ver ele batizar os meus filhos. E eu já estou profetizando que ele vai casar pelo menos um dos meus 2 filhos. Um, dois. Que já está tudo certo, que é o Enzo, eu não preciso nem falar com quem é, vocês sabem quem é. Aí a Estel eu estou pensando ainda, entendeu? A Estel eu estou pensando, mas você vai casar a Estel também, pastor, só estou pensando com quem vai ser. Mas o Enzo já está tudo certo. Meninas, infelizmente, esse partidão já está comprometido, não dá mais. Eu vou fazer o quê, né, gente? Eu não vou nem falar o nome da Felizarda, porque muita gente já sabe, e ela fica com vergonha, mas você já sabe, né? Eu sou declaradamente fã da minha nora. Gente, aí, ó, só porque o filho dele é vascaíno, a Esté tem que ser vascaíno. Olha, esse rapaz é demais. Quando o pastor falou para mim, para eu poder pregar hoje, eu estava com a mensagem no meu coração para falar sobre a tempestade. Quando Jesus, ele chega, chama os discípulos para o barco e fala, passemos para o outro lado, que é para a cidade de Gadá. Ali, ele tinha o propósito de expulsar uma legião de demônios que estava sobre a vida de um homem. Mas hoje, vindo para a igreja de manhã, e todas as vezes que eu tenho essa oportunidade de pregar e que eu me lembro, eu faço isso, eu no carro vindo para cá, eu falei, Senhor, fala no meu coração o que é para me dizer para a tua igreja. Coloca no meu coração o que eu posso levar
hoje, de tão precioso que a tua palavra é, para que eu não fale nada de mim, mas que eu possa trazer para a tua igreja algo que venha do teu trono, da tua presença. E eu estava aqui sentado na hora da escola dominical, Deus me trouxe uma palavra, e eu me emocionei ali sentado, escutando o pastor falar, e senti no meu coração que Deus estava confirmando no meu coração aquilo que Ele queria que eu falasse hoje. Porque algumas vezes a gente estuda, a gente lê, a gente busca um pouquinho de conhecimento, e a gente quer trazer algo para a igreja que parte de dentro de nós. Mas existem vezes que Deus ele quer trazer para mim e para você algo que parta dEle, que venha direto do trono para a minha vida e para a tua vida. E essa mensagem nasceu hoje pela manhã aqui na igreja. E eu trouxe algumas coisas para colocar aqui. Eu não sou muito bom de slide não, tá bom, gente? Se ficou ruim, vocês me perdoem. Adriano, Pastor Ney, Rogério, são ótimos. Lion, eu não sei nem fazer. Fui tentando fazer uma coisinha lá, mas... E comecei assim, posso ajudar? Eu posso te ajudar? Posso te ajudar com o seu problema? Procura-se alguém que não diga, se cuida e sim, eu cuido de você. E para finalizar, eu posso ajudar? Você não está mais sozinho. Pula aí, meu filho, e segura. E Jesus, respondendo, disse-lhes, ide e anunciai a João, esse é João Batista, as coisas que ouvis e vedes. E o que é que diz aqui embaixo? Então agora eu vou ler como vocês deveriam ter lido. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Mas Jesus continua dizendo alguma coisa para os seus discípulos ali, e ele fala o seguinte: existem coisas que eu vou dizer para vocês que vocês entendam que eu sou filho do homem, e o pai fala com o filho, e o filho entende ao pai. E um pouquinho mais à frente, ele fala o seguinte, que esse é o ponto A. Isso. Vinde a mim, todos que estáis o quê? E eu vos tomai sobre vós, e aprendei de mim, e encontrareis, porque o meu jugo e o meu fardo. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça nessa noite. Soberano Deus e eterno Pai, na tua presença nessa noite nós estamos aqui para te louvar, para te engrandecer e bendizer o teu nome. Não existe um só lugar, Senhor Deus, que a tua presença chegou, que não aconteceu algo diferente. E que hoje aqui nessa igreja não seja o primeiro lugar. Fica à vontade no nosso meio, fala aos nossos corações, traz a revelação da tua palavra sobre as nossas vidas. Eu te oro, eu te louvo, em nome do teu Filho amado Jesus, que todos digam. João Batista estava preso nesse momento, onde ele pega 2 dos seus discípulos e pede para que vá até Jesus Cristo e pergunta a Jesus Cristo, és tu aquele que Deus disse que enviaria? E Jesus Cristo pega os seus discípulos e diz, vai até lá e fala para João aquilo que vocês estão vendo. Jesus ele sai de Nazaré, porque em Nazaré a Bíblia diz que ele não teve muito êxito, porque não davam muita credibilidade. Você tem credibilidade na sua casa? Você tem credibilidade na sua família? Você tem credibilidade no seu trabalho? Se você não tem, você não precisa se preocupar, porque quando Jesus quiser te usar, Ele vai te usar aonde Ele te enviar. E Jesus ele sai andando por Cafarnaum, ali pela Judéia, e sai andando pelas cidades, e ele passa a operar os milagres que Deus ele tinha preparado para aquele povo. Há muitos anos o povo sofria de dor, de humilhação, de tristeza, e esperava ansiosamente que o libertador pudesse vir. Mas o povo era um povo carregado de dores, de cicatrizes, de machucados, feridas na própria alma que os olhos humanos não poderiam ver. A Bíblia diz que o verdadeiro amor, ele lançaria fora todo medo. Porque os doutores da lei, para ensinar a palavra de Deus, eles ensinavam da seguinte maneira, era ferro e a fogo, mas eles propriamente não levavam esse a ferro e a fogo sobre si.
E a Bíblia diz que quando o verdadeiro amor chegasse, quem seria o verdadeiro amor? Jesus Cristo de Nazaré. Ele lançaria fora todo, porque ele traria as boas novas vindas da onde? Do céu, de Deus, do Pai. E ele fala para João: João, você fez um excelente trabalho, você está preso, mas fica tranquilo, porque tudo aquilo que Deus mandou você dizer já começou a acontecer. Você pode ser boca de Deus para essa pessoa que está do seu lado e dizer: as coisas de Deus já começaram a acontecer sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a tua vida. Porque Deus, ele não é filho do homem para que minta. Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Quando ele diz algo para mim e para você, não importa as circunstâncias, não importa o que se levante contra mim e contra a tua vida, se ele prometeu algo, ele vai cumprir. Quantas pessoas estavam ontem lá no sítio, na hora que o pastor Romildo, na hora do louvor, em volta da piscina, falou: vamos fazer um ato profético, e levante as suas mãos e profetize que no próximo batismo, um parente seu vai estar aqui. E eu quero usar essa mesma fé para dizer que não vai somente se batizar, mas vai aceitar Jesus, vai passar a congregar com você, vai estar sentado do seu lado, aqui neste lugar. Porque carregamos às vezes fardos tão pesados, saímos das nossas casas às vezes tão preocupados, tristes, temerosos. Só viemos à igreja porque precisamos de um milagre o mais rápido possível. Viemos à igreja porque precisamos que Jesus, ele ouça o nosso clamor. Saímos das nossas casas às vezes nem com desejo de adorar ou de entregar o nosso louvor, mas porque precisamos que Deus, ele ouça a nossa oração e realize um milagre sobre as nossas vidas. Muito mais são as nossas petições do que os nossos agradecimentos diante da presença de Deus. Muito mais colocamos diante do altar de Deus cadernos com pedidos de orações quilométricos, mas de agradecimentos às vezes não temos uma só palavra para dizer. A Bíblia fala sobre os leprosos, que Jesus passava perto de uma aldeia e 10 leprosos viram para Jesus e falam: Senhor, se tu quiseres nos curar, tu pode nos curar. E ele fala: mas eu quero, sejam vocês curados. E a Bíblia vai dizer que dos 10, apenas um voltou para agradecer. Porque na hora da necessidade nós sabemos pedir, mas quando tudo fica bom, nós esquecemos de agradecer. Nós esquecemos de voltar ao ponto aonde tudo começou. Então eu vou viver só de passado. A ideia não é essa. A ideia é você entender que aquele que começou a boa obra sobre a sua vida, ele vai cumprir, mas você precisa continuar aos pés dele, rendendo graças, louvando o seu poderoso nome, dizendo a ele aquilo que ele tem feito sobre a sua vida. Mas eu entendo que às vezes é muito difícil agradecer, porque a cada dia que passa é dificultoso demais. Eu me lembro que quando eu aceitei Jesus, eu acho que não tem ninguém assim. Quando você aceita Jesus, você é mandado embora do emprego. Quando você aceita Jesus, uma porta se fecha. Quando você aceita Jesus, as coisas começam a ficar muito mais difíceis. Quando você aceita Jesus, as coisas parecem que o mundo vira de cabeça para baixo. Mas olha para o teu irmão, olha bem para ele e fala assim para ele: mas para arrumar a casa, não precisa se mexer nos móveis. Se tudo continuar como está, você não vai dar honra a quem precisa de honra. Mas existem vezes na nossa vida que eu e você carregamos um fardo que é pesado demais. Jesus andava pelo meio do povo. Teve até uma senhora que já padecia de uma doença durante 12 anos, e no meio do povo ela consegue tocar a Jesus Cristo. E Jesus fala: quem me tocou? E os discípulos dizem: Senhor, mas como? O Senhor pergunta: quem te tocou? A multidão te aperta. E o Senhor pergunta: quem te tocou? E ele diz: mas me tocaram de uma maneira, porque de mim saiu. Como você veio preparado para tocar no Senhor essa noite? Você veio apenas para tocar, ou você veio para tocar e sair daqui com o seu milagre? Você veio disposto a mover os céus ao seu favor,
ou você veio para apenas mais um encontro, aonde nós temos que vir na igreja, bater o cartão, ficar aqui, está tudo certo, amanhã eu já cumpri, a semana já vai ser abençoada, porque eu já fui lá, já levei meu dízimo, já levei minha oferta, então a minha semana já está garantida. Às vezes, irmãos, tem pessoas que entram por essas portas, que estão rindo por fora, mas estão sofrendo muito por dentro. Porque existem fardos que são insuportáveis de carregar. Fardo de ver os seus filhos nas drogas, fardo de ver os seus casamentos se findando, fardo de ver que uma vida financeira só se afunda em dívidas a cada dia que passa mais e mais. Mas eu vim te trazer uma boa nova nessa noite. Eu vim te contar uma novidade, que o próprio Deus enviou o seu Filho para que dissesse para mim e para você: eis-me aqui, eu vim até vós, diz o Senhor, para que todo aquele que se sentir cansado, oprimido, sobrecarregado, deposite o seu fardo diante de mim e troque o seu fardo pelo meu, que é leve, é suave, é agradável. Você não precisa carregar sobre as suas costas um fardo que não lhe pertence, porque o mesmo Deus disse que Ele veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Ele também disse que veio para que eu e você comêssemos o melhor, que nós até teríamos aflições, mas que nós tivéssemos o quê? Porque Ele venceu o quê? Todas as coisas desse mundo. Ele disse todas as coisas. Quando Ele diz todas as coisas, liga automaticamente no versículo que diz que não existe nada impossível. A sua causa não é impossível para Deus. A sua família não é impossível para Deus. O seu casamento não é impossível para Deus. O seu emprego não é impossível para Deus. Mas Satanás tenta a todo momento nos desanimar. Tenta a todo momento nos levar a nos arrastar a vivermos na sua dependência. Eu ouço algumas pessoas dizer que Satanás dá com uma mão e tira com a... Jesus, Ele não tem uma bênção momentânea ou com data de validade para mim e para a tua vida. Jesus, quando Ele te dá algo que Ele tira, é porque Ele vai dar algo melhor ainda. Quando Ele te dá Ele abre uma porta de emprego e depois Ele fecha, é porque Ele vai te levar para um lugar melhor ainda. Quando Ele diz para você: vem até mim, se coloca diante de mim, me dá o seu fardo, Ele está dizendo: você já está sobrecarregado e não está rendendo aquilo que eu sei que você pode render. Eu me lembro que quando eu converti, existiam as campanhas: 7 semanas disso, 7 semanas não sei o que, 7 semanas não sei o que. Todo mundo queria as 7 semanas. Culto no lar, eu só quero no culto na minha casa se for 7 semanas. Porque parecia que as 7 semanas iam fazer efeito, porque você se dedicava naquelas 7 semanas. Mas por que depois que acabavam as 7 semanas, a gente não continuava no mesmo pique e no mesmo fogo? É porque nós começávamos a nos sentir o quê? Sobrecarregados. Começávamos a nos sentir cansados. E aí vai lá na igreja hoje eu estou meio cansado, cara, hoje eu estou meio chateado. E aí domingo de manhã, escola dominical, hoje acordo cedo a semana inteira. Mas peraí, quando você não tinha um emprego, você pedia a Deus para te dar um emprego. Agora que você tem um emprego, você não vai para a igreja porque você tem um emprego. Essa semana eu estava conversando com meu filho em casa. Fui dar uma de ajudante de pedreiro, fui ajudar o pedreiro lá a fazer massa. Meu Deus, só Jesus na causa, só meu pai. Aí eu tô lá, o Enzo chega na janela, a obra é de frente para a janela dele, virou para mim e fala: pai, tu vai para a igreja hoje? Eu falei: vamos. Ele falou: pensei que você ia falar que não ia porque estava cansado. Que ele viu que eu estava com um palmo de língua para fora, parecendo que eu estava fazendo capim, fazendo massa. E ela falou: vai fazer um buraco, vai ser lá no quintal, hein, seu Léo? Eu falei: tá dando ruim para mim já, irmão. E quando ele me falou isso, nasceu um pensamento dentro do meu coração que me levou a refletir em muitas coisas que eu já falei. Aquilo que Deus Ele dá a mim e você não pode nos desmotivar, não pode nos cansar, não pode nos desanimar, tem que nos colocar para cima. Se Deus me deu, Ele sabe que eu sou capaz de exercer aquilo que Ele me deu e ainda continuar caminhando da mesma maneira que eu caminhava antes. Isso não pode ser um empecilho. A bênção não pode ser transformada em maldição. A bênção não pode se transformar em maldição nas minhas mãos.
Eu preciso progredir. Eu não posso regredir. Mas existem fardos, irmãos, que é muito difícil de carregar. Eu entendo quando o irmão fala assim: irmão, está muito difícil lá em casa. Está muito difícil a caminhada. Depois que eu tomei uma decisão de andar com Jesus, irmão, minha vida virou de cabeça para baixo. Porque todo mundo que vê você andando no meio da rua acha que a tua vida é mole. Quem, quando você sair daqui nessa noite, não vai olhar para você e vai falar lá: amém, cheio de dinheiro, é mole. Mas a pessoa não sabe como está na sua casa. A pessoa não sabe como você deixou a tua família. A pessoa não sabe que de repente você não tem nem o que comer amanhã. Mas eu quero te dizer algo mais uma vez. Quem é o Deus da provisão? É aquele que cuida de mim e de você. É aquele que diz que pode uma mãe se esquecer de um filho que ainda mama, mas eu, o teu Senhor, todavia, não me esquecerei de você. E a linha que nós tomamos na nossa vida todos os dias é começar a caminhar numa velocidade, mas no meio do caminho a gente começa a diminuir o passo. Porque dizem por aí que você caminhar sem nada nas mãos é muito fácil, mas você pode dar uma pena para uma pessoa que quando ela andar 1 quilômetro, aquela pena vai parecer que tem 1 tonelada na mão dela. E apenas uma pena. Mas todas as vezes que algo vem sobre a sua vida, durante a sua caminhada, aquilo acaba se tornando um fardo pesado para eu e você carregar. Quantas mães desejam ter os seus filhos e daqui a pouco vira para o filho e fala: eu me arrependo de ter tido você como filho. Mas você orou tanto e pediu tanto a Deus para ter um filho. No início do namoro é um namoro maravilhoso, mas quando chega as dificuldades, você diz: quanto tempo eu gastei da minha vida com você, eu poderia hoje estar casado com uma outra pessoa que me promoveria. Mas será que o sentimento verdadeiro que está dentro de você é essa? Ou são os fardos e as consequências da vida que te levam a pensar de maneira que outrora você não havia pensado? Irmãos, não é vergonha chegar diante do Senhor e dizer para Ele: Senhor, eu não estou aguentando mais. Senhor, eu preciso tocar o meu fardo pelo Teu, porque o Teu fardo é muito pesado. O meu fardo é muito pesado. Senhor, eu não estou mais suportando carregar esse peso. Quantas vezes nós pensamos em desistir de tudo? Eu não vou mais para a igreja. Eu vou para a igreja e não adianta nada. Será que eu estou falando com alguém aqui nessa noite? Será que o Espírito Santo de Deus colocou essa palavra no meu coração para que você entendesse que Ele não se esqueceu de você? Jesus não batia nas portas, irmãos, perguntando: e aí, o que eu posso fazer por você hoje? E aí, o que você precisa? As pessoas vinham até e Ele dizia o quê? Eis-me aqui. Eu estou aqui. Ele falava. E se você ainda não percebeu, Ele está aqui nessa noite. Na presença do Espírito Santo de Deus, Ele está aqui nessa noite. Bota o segundo slide para mim. Por que Jesus, Ele manda avisar João que os cegos, que os coxos, que os leprosos, que os surdos, que os mortos e os pobres, se o mesmo Deus que fez tudo aquilo não mudou e está aqui nessa noite, não importa qual é a tua dificuldade, Ele quer trocar o teu fardo pelo dele. É hora, é dia, é chegado o momento de você trocar o seu fardo pelo fardo do Senhor. Mas o que vão dizer de mim? Mas o que vão olhar para mim? Eu preciso manter uma certa postura, uma certa aparência. Maior e melhor é aquele que rasga a sua aparência diante do altar do que aquele que vive com a sua aparência sofrendo e mendigando do amor por esse mundo. Porque a Bíblia vai dizer que Ele é rico em amor, que Ele não quer que você primeiro melhore, mas Ele diz para você: vinde como estás. Ele não quer você pronto, Ele quer você apenas disposto, porque quem vai te preparar para a nova jornada é o Senhor Jesus. Muitos querem viver coisas grandes, muitos querem desfrutar de coisas maravilhosas, mas o que muitos não entendem é que ainda não estão preparados.
viver o que Deus tem preparado para cada um de nós. As arestas precisam ser aparadas. Algumas coisas precisam ser retiradas. Algumas lacunas precisam ser preenchidas. Mas como fazer isso se não se despir na frente do Espírito Santo e dizer: eu abro mão de tudo isso para poder viver aquilo que o Senhor tem preparado para mim? Ontem, jovens, meu filho 13 anos, minha filha 15 anos, jovens de 12 anos, seu Felipe devia ser o mais jovem deles todos, se entregando à presença do Espírito Santo naquele lugar, gente. Que presença maravilhosa. Que bom ver que o Deus de Jacó, de Isaac, de Abraão, de Davi, ainda é o mesmo Deus hoje. Ainda continua apaixonado pelo seu povo. Ainda continua querendo fazer com que eu e você tenhamos uma vida frutífera aqui nessa terra. E não uma vida de sofrimento. E não uma vida de tristeza. E não uma vida de dor. Mas então, Léo, não vou passar problema nenhum. Você vai passar. Mas você vai apenas passar e não se estabilizar no deserto. O deserto não é um local de moradia. O deserto é um local de passagem, de aprendizado. O próprio Jesus, conduzido pelo Espírito, foi para onde? Para o deserto, para ser o quê? Tentado pelo diabo, por Satanás. Para provar para mim e para você que é possível passar pelo deserto. Que o deserto não precisa ser o lugar da nossa sepultura, porque nós não vamos ser sepultados apenas nessa terra, nós vamos morar nas mansões celestiais. A nossa alma terá uma paz eterna quando nós recebermos o corpo glorificado, assim como Jesus ressurreto recebeu o corpo glorificado. Mas enquanto isso, enquanto estamos aqui, precisamos anunciar as boas novas. Mas como anunciar as boas novas se só vivemos uma vida de sofrimento, de tristeza, de desolação? Como não conseguimos enxergar para as dificuldades e dizer para elas: você vem contra mim com espada e com escudo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Palavras do rei Davi contra o gigante Golias. Não importa o que tem se levantado contra você nesses dias, maior é aquele que está em você do que aquilo que vem contra você. Para haver mudança na minha e na sua vida, a gente precisa primeiro reconhecer aquilo que tem se tornado pesado em cima de nós. Posteriormente ao reconhecimento, nós precisamos ir até o Senhor e colocar diante dele o nosso fardo, trocar o fardo, o nosso que é pesado, pelo dele que é leve, e começarmos uma nova jornada. Você pode ficar de pé. Como eu disse, acho que ninguém gosta que as outras pessoas pensem que a gente, a não ser algumas pessoas que gostam de se fazer de vítima. Existem aquelas pessoas que gostam de tudo que as pessoas tenham pena. Eu não sou um tipo de pessoa como essa, mas eu reconheço que eu tenho as minhas fragilidades. E eu sei que a Bíblia diz que quando eu sou fraco, é aí que eu estou, e quando eu me acho forte, é aí que eu estou. Por que ele fala isso? Porque enquanto você tentar resolver com a força do teu braço, não existe êxito. Mas quando você reconhece que você não pode mais, mas que o Senhor pode mudar a história da tua vida, irmão, o mundo, o universo, os céus começam a se mover ao teu favor. Começa a acontecer coisas que você nem imagina. Começa a abrir porta onde não tem porta. Pessoas te procuram e falam para você assim: Deus mandou vir aqui fazer isso. Deus mandou te dar. Deus mandou fazer isso. Você olha no banco, as contas que tinham foram pagas, foram quitadas. O fardo começa a se tornar leve. Bota o último versículo aí, filho, para mim. Só o primeiro lá em cima, lê para mim.
noite e está te fazendo esse convite. Eu não sei o peso que está sobre as tuas costas. Eu não sei o peso que você tem carregado. Mas eu quero te dizer que o Espírito Santo de Deus está aqui nessa noite dizendo o seguinte: vinde a mim, vinde ao Espírito Santo, todos que estáis cansados e oprimidos. E Ele te faz uma promessa. Ele diz para você o seguinte: eu vou aliviar o seu peso. Se você é uma pessoa forte e quer continuar sofrendo, se você quer viver de aparência, se você quer continuar carregando um fardo que não é seu, eu respeito. Mas se a sua vida tem sido difícil, se a sua vida tem sido uma vida onde você tem tentado algumas vezes, pensado em desistir de tudo, eu disse para você que 10 jovens, a gente pensa que jovem não carrega peso, a gente pensa que jovem não tem preocupação, a gente pensa que jovem, a vida de jovem é uma maravilha. Você precisa conversar mais com seus filhos, você precisa conversar mais com a sua esposa, você precisa conversar mais com o seu esposo, você precisa fazer mais reunião familiar, porque esse mal, a gente sempre pensa o seguinte: só acontece na casa, nunca acontece na nossa casa. Eu queria te convidar a você sair do seu lugar e você vir diante do altar e colocar o fardo que é tão pesado diante da presença de Deus. Se você se sente envergonhado, eu vou fazer melhor ainda. Eu queria que você no seu lugar fechasse os seus olhos. Esse louvor vai estar tocando, e se o Espírito Santo de Deus ele falou um pouquinho ao seu coração, e existe alguma força que tenta te prender no seu lugar. Eu quando me converti, eu quando aceitei a Jesus, o pastor fez um apelo na época, e se usava muito isso: quem quer aceitar Jesus hoje? E eu me lembro que eu queria ir, mas eu não conseguia sair do meu lugar. Até uma hora que eu fechei os meus olhos, e eu fiquei no meu lugar ali, e eu não sabia orar, e eu só fiquei falando para Deus. Eu falava: Senhor, é essa vida que eu quero para mim. Quando eu dei por mim, meu irmão, eu já estava lá na frente, chorando, rendido aos pés do Senhor. Eu não estou te chamando para você vir aceitar Jesus. Eu não estou te chamando para você mostrar para o mundo que você é um pecador. Eu estou dizendo para você que Ele quer aliviar o seu fardo, que Ele quer tirar o seu sofrimento, que Ele quer te dar uma nova vida. Mas Ele não vai fazer isso porque Ele não sai batendo, Ele não sai chamando. Ele diz apenas o seguinte: vinde a mim. O louvor vai estar tocando. Se você sentir no seu coração, você sai do seu lugar e vem aqui. E eu posso te dizer uma coisa, meu irmão: o Espírito Santo de Deus está me dizendo que tem pessoas nesse momento que querem sair do seu lugar e estão sentindo a mesma pressão nas pernas que um dia eu senti, fincados com vergonha do que vão dizer de mim, vão me achar que eu sou um derrotado, vão achar que eu sou fraco. Mas as pessoas vão entender que você foi forte porque você saiu do seu lugar. As pessoas vão entender que você decidiu ter uma mudança de vida, porque é isso que Deus tem preparado para você. Começa a interceder, meu irmão, pela pessoa que está do seu lado. Começa a pensar em alguém que está na sua casa, ou começa a interceder até por você mesmo. Começa a colocar diante de Deus agora, meu irmão, porque é diante do altar que você precisa colocar o fardo que você não aguenta mais carregar. Se você quer mudança de vida, sai do seu lugar e vem aqui na frente.
Exaltado seja o teu nome, Deus. Ouve aqui o que eu vou te dizer. Vocês aqui na frente continuam com os olhos fechados. Mas você que está no seu lugar, eu vou te falar algo que Deus mandou te falar. Muitos acham que vão ter uma segunda oportunidade. Mas a gente não sabe o dia e nem a hora que o Senhor virá. A Bíblia diz que Deus ele vem como um ladrão, que a gente não sabe o dia e nem a hora. E que Ele sempre está disposto a nos abençoar. Que todas as vezes que Ele estende as suas mãos, a vontade de Deus é que eu e você seja abençoado. Mas sabe o que acontece às vezes, irmãos? Nós continuamos lutando contra o Espírito Santo de Deus. Eu não estou te falando isso porque eu queria que você saísse do seu lugar. Eu não estou te falando isso porque eu queria que você viesse apenas aqui à frente. Eu estou te dizendo porque Deus ele tem uma nova vida todos os dias para mim e para você. Todos os dias Ele quer mudar a minha sorte e a tua sorte. Todos os dias Ele está disposto a transformar a nossa história. Mas nós nos acostumamos a viver uma vida de reclamações, a viver uma vida de infelicidade. E não é isso que Ele quer para você, meu irmão. Não seja prisioneiro de Satanás. Não seja prisioneiro daquele que te dá com uma mão e te tira com a outra. Não seja prisioneiro daquele que pega os seus erros e os seus pecados somente para te acusar. Mas seja companheiro e amigo daquele que pode mudar a história da sua vida. Só mais um minuto. Só mais um minuto para você ainda sair do seu lugar e você vir aqui na frente. Deus ainda está dizendo que tem pessoas que precisam tomar uma posição diante dele. Uma posição diante dele para começar a viver tudo aquilo que ele quer fazer. Uma posição. Tem pessoas saindo dos seus lugares porque não sou eu que estou te dizendo, é o Espírito Santo de Deus que manda te dizer. Você a cada dia que passa sepulta ainda mais o ministério que Deus colocou nas tuas mãos. É isso que você queria ouvir? E quem tem sepultado o ministério que Deus confiou nas tuas mãos é você. Deus está te chamando aqui na frente hoje. Deus está querendo renovar com você. Ele está querendo tirar o peso. Chega de ser escravo de Satanás. Chega de viver uma vida preso ao pecado, meu irmão. Deus tem algo novo para mim e para você. Deus quer trocar o fardo dele, que é leve, pelo seu que é pesado. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo, irmão. Enquanto você estiver se decidindo, eu queria convidar os meus irmãos diáconos para estar orando por quem está aqui na frente. O louvor vai estar tocando e a gente vai estar intercedendo pelas pessoas que estão aqui na frente. Vamos começar a orar por essas pessoas aqui, ó. Começa a botar a mão na cabeça dessas pessoas e começa a orar, meu irmão. Deus tem algo novo para fazer aqui neste lugar, queridos. Deus não te trouxe aqui nessa noite à toa. E você que está indeciso, ainda dá tempo. Você que ainda deseja uma nova vida, ainda dá tempo. Amanhã, talvez, quem sabe, uma outra hora. Eu quero dizer para você que hoje é o dia e a hora que o Senhor escolheu para a tua vida. Pode vir que tem espaço, irmão. Pode vir que ainda tem poder de Deus para cair sobre a tua vida nessa noite. Não fique aprisionado ao pecado. Não fique preso àquilo que te acorrenta e que te afasta da presença de Deus. Louvado seja o teu nome, Deus. Louvado seja o teu nome, Pai. Oh, Deus, que coisa maravilhosa, Senhor. Como é bom ver as pessoas chorando na tua presença, Pai. Como é bom ver as pessoas se derramando diante do teu Espírito, Senhor Deus.
vez que há 20 anos atrás eu tomei uma decisão de aceitar Jesus. E foi uma cena exatamente como essa que eu estou vendo aqui hoje. E eu estava no meio. Eu não sei como eu cheguei lá na frente, mas eu sei como eu saí de lá. Porque foi me feita uma pergunta e foi a decisão mais importante que eu tomei na minha vida. Perguntaram naquele dia se tinha alguém que queria aceitar Jesus Cristo. E eu, chorando em prantos, eu levantei a minha mão e a minha vida mudou por completo. Foi a melhor decisão que eu já tomei na minha vida. Eu quero te dar essa oportunidade. Eu quero te fazer a pergunta que vale mais do que $1 milhão, que vale mais do que $100 milhões. Porque a Bíblia diz que a traça e o ferrugem podem consumir toda a riqueza desse mundo, mas a riqueza dos céus ninguém pode tirar. Existe alguém aqui nessa noite, irmãos, que deseja aceitar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Tem um irmão ali. Tem mais alguém que quer se reconciliar com o Senhor? Tem mais um irmão ali. Tem mais alguém que quer voltar para a casa de Deus? Oh! A Bíblia fala, meu irmão, que quando alguém volta ou aceita Jesus Cristo, existe uma festa no céu que é muito maior do que a festa que nós fazemos na terra. Você que está aqui na frente, se una com alguém, abraça alguém, dê a mão a alguém. Você está esterilizado, você está com álcool, tem remédio, dá a mão a alguém que está aqui na frente. Dá a mão a alguém que está aqui na frente. Se abraça com alguém. Eu só vou concordar com tudo que foi dito dos meus irmãos aqui nessa noite. Eu só vou apenas pedir que Deus, Ele recolha cada oração que foi feita aqui na frente, que Ele pegue cada palavra de vitória que foi declarada e que dê ordem aos seus anjos ao nosso favor, e que Deus, Ele possa nos abençoar de uma forma rica. Você pode aplaudir o nosso Deus nessa noite, meu irmão? Você pode aplaudir a Deus nessa noite? Eu queria chamar os dois irmãos, o irmão que voltou para Jesus e o irmão que aceitou. Vem cá, pode subir aqui no altar. Vem cá, irmão. Eu quero apresentar vocês. Sobe aqui, irmão. Eu queria apresentar a vocês os mais 2 novos membros da família de Cristo Jesus. Você pode aplaudir a Deus pela vida dos nossos irmãos. Você pode aplaudir mais forte, porque é para o nosso Deus, porque é Ele quem convence. Não é o homem, é o Espírito Santo de Deus. Volte para o seu lugar, meu irmão. Deus te abençoe. Volte para o seu lugar, meu pastor. Amém. Graças a Deus. Esses versículos continuam ainda na nossa vida, né? Que o diácono Lomil leu aqui. Vinde a mim todos que estão o quê? Coloque aí para o povo sair com esse versículo na alma, no coração. Vinde a mim todos que estão cansados. Se tiver aí, coloque, né? Vinde a mim. Coisa linda, hein? Vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde a mim todos que estão cansados, oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração. Encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Leve, 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 e o meu fardo é leve. Oh, como é leve, e o meu fardo é leve. Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração,
e tu encontrareis descansos para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aleluias! Você sai daqui desse jeito hoje. Aleluias! Glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Você pode aplaudir Jesus? Senhor, levanta suas mãos para o alto. Eu desejo que a tua semana seja maravilhosa, querido. Sabe, nós já deixamos aqui no altar do Senhor todos os nossos fardos pesados. E agora a gente está pronto para voar, sabe? Quando você começa a entender isso na sua vida, você começa a se livrar de um bocado de coisa. E você começa a ir em direção ao alvo. E é isso que eu desejo para a tua vida. Que você na semana chegue no alvo. Que você conquiste. Que você leve essa palavra que foi ministrada aqui no seu coração. E vença, meu irmão. E vença. Em nome de Jesus. O amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam comigo, contigo, com nós, com a nossa casa, com a nossa família. Com aqueles que não estão aqui, mas nós estamos no nosso coração de uma forma rica.